Muito boa noite para você que se liga aqui na tela do Link Esporte Clube. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição especial. Tá aí, né? Se preparando nas férias, curtindo a vida doidado. E tá aqui trabalhando, porque é assim, fomos feitos para o trabalho. Como é que é? Bater no cartão. Ah, que beleza. Vamos falar sobre a Libertadores de 2025. Brincando, essa hora eu estou me assistindo. Sim. Eu antevejo, eu estou Eu me também. assistindo com a caipirinha na mão. Ah, é? Eu estou nessa hora junto com você. Lá em Minas Gerais, como Muito chama? louco. Minas Gerais, Como com chama? uma caipirinha na mão, em Arceburgo, Minas Arceburgo. Gerais. Eu estou no YouTube nesse momento, olhando e falando assim, nossa, Como eu me amo. como o Enio tem uma pele de pêssego. Ai, É ai. o meu pensamento nesse momento. Ó, vamos falar sobre a Libertadores de 2025, hein? Sabia que o Rio de Janeiro se tornou, pra desespero de Mário Quaquá, a cidade tetracampeã. Não só pelo quarto título do Flamengo na sua história, 81, 2019, 22 e 25. Flamengo ganhou em 22, 23 Fluminense, 24 Botafogo e 25 Flamengo. Pobre A do Vasco. o Vasco da Gama. Você do outro lado do aparelho, muito obrigado pela sua audiência. Vai chegando, dropando o dedo no like, tá aproveitando aí as suas férias. Não sei quando isso vai pro ar. Você não diria que você está se preparando pra pegar no peru do final do ano. Então, muito obrigado você pela audiência. Renato Torturelli já se apresentou, minha cara vem pequena. Tudo bem, amiga? Seja bem-vinda a mais um Link Esporte Clube. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Feliz ano novo, ou talvez não. Enfim, Talvez não! estamos aí. Depende. Pode ser que ainda seja 2025. Ah, Enquanto tá. o nosso amigo tá ali no sono profundo, a gente tá aqui dizendo pra você. Pode ser que nesse momento eu esteja comemorando um título brasileiro. Pode ser que eu esteja só lamentando aquilo que eu acreditei que era improvável. Você é Pode ser que flamenguista? Não, ai, Ah, tá. tá me tirando, né, meu? Calma lá. É que nesse exato momento, o Palmeiras tem uma pequena probabilidade de ser campeão brasileiro, então eu estou ali absorvendo, mas É vamos a falar mesma de eu engatar o o relacionamento com famoso- Gisele Bündchen. Micro possibilidade. Isso. Mas se tivesse sido campeão, vocês vão estar rindo agora desses caras aqui, ó, que tá falando Exato. isso. Não, eu não tô falando nada, tô falando que é uma micro possibilidade. Ah, tá. Felipe Pacincani, alguém acorda o Belo adormecido? Olha Cara. só. Fala assim que acorda, ó. Facundo Torres entrou. Aconteceu? Facundo Torres. Tudo bem, Pacincani? Tudo. Tá de ressaca É que é pra falar de Libertadores, mano. O ânimo do cara é pra falar de Libertadores, Mas tem que irmão. estar animado, o Palmeiras chegou na final. Ah, O Palmeiras chegou na final. a final. Tem muito time aí que não consegue nem ir pra Libertadores? Sim. Eu vou voltar a pescar. Ah, é? Ali, né? Não sei. Porque é brincadeira. Enfim, brincadeiras à parte, como já começamos aqui, tiração de sarro, ótima tarde, noite, manhã, sei lá, onde você esteja, em qualquer lugar do mundo, seja sempre muito bem-vindo. Deixa seu like. A Libertadores ficou nas mãos do mais competente. Ao mesmo tempo, não se pode negar que no jogo derradeiro, É. na final, tivemos um lance capital que poderia mudar a partida. Um lance criminoso. É, Não, um lance criminoso. uma vergonha. Mas, ainda diante de toda essa discussão, tem que se lembrar do outro lado, que aí vem a defesa do torcedor do Flamengo. Vocês podem falar o que quiser, mas vocês não chutaram nem no gol. Vocês querem ganhar uma final como? Então, olha só como a gente tem muito para discutir da decisão, de quem foi o campeão, do porquê que foi o campeão e como que o outro lado também perdeu a competição. Bom, vamos falar dos caminhos. E a gente vai eleger aqui as temporadas depois, numa tier list. Quem foi bem, quem foi mal, tal. Mas a primeira fase, como é de costume nos últimos anos da Libertadores, né? O Palmeiras fez a melhor campanha na fase de grupos. Nem só você, o Palmeiras Nossa. foi líder do seu grupo, o grupo G, Se que ele tinha o jogasse na Cerro MLS, Porteño. ele estaria no Mundial de Clubes. Foi igual o Inter Miami nesse Exatamente. ano. O Inter Miami Nossa. fez a melhor campanha da fase de grupos, foi pro Mundial de Clubes. Olha que maravilha. Mas Sem é, ser campeão. peripécias dos Estados Unidos. Ah. Cerro Porteño na segunda posição, terceira pro Bolívar, quarta pro Sporting Cristal. E o Flamengo, veja só você, o Flamengo Bacia das almas para O passar, Flamengo hein? quase não passou de fase. O Palmeiras quase deu muita sorte. Que o Flamengo tinha no seu grupo, o grupo C, a LDU na primeira posição com 11 pontos, e todos eles terminaram com 11 pontos, né? Flamengo na segunda posição com 11. Terceira pro Central, Córdoba.
com 11 pontos e o Deportivo Táchira ficou na quarta posição sem pontuar no grupo C. O São Paulo fez 14 pontos, teve uma campanha melhor que o Flamengo na primeira fase, no grupo que também tinha o Libertad. Fortaleza teve 8 pontos, ficou na segunda posição do grupo E. O Internacional teve um desempenho igual, idêntico ao do Flamengo, com 11 pontos no grupo F. Ou seja, fase de grupos engana muito trouxa? Engana. Mas ela também dá indícios, né? A gente não pode também fazer uma avaliação somente pelo campeão da Libertadores não ter sido o primeiro ou o segundo. Mas ela te dá uma condição de você falar, olha, eu estou mandando um recado para a competição, eu joguei 6 partidas, 3 fora e 3 em casa, e estou começando a criar uma casca, um preparo para a fase derradeira de mata-mata, e ela te dá essa vantagem de você, com campanha melhor, decidir tudo em seus domínios, o que para muita gente é um fator determinante. Então a gente não pode descartar uma grande fase de grupos feita, né, por parte do Palmeiras ou daqueles que são os primeiros colocados. O problema é você pegar tudo aquilo que você está ensaiando, é como se você estivesse na escola e naqueles 4 bimestres ou 3 trimestres, enfim, depende de como, ou o semestre, né, cada escola tem uma metodologia, você ir bem na primeira prova. Pô, arrebentei lá, tirei 8, bacana. E aí na última prova você vai lá e praticamente zera a prova. Que o Palmeiras fez, né? Você não pega a média. Você não pega a média e você repete de ano. Então a fase de grupos, ela é um primeiro grande passo, mas ela não é o que define. E nessa, muito torcedor do Palmeiras se enganou. Porque o Palmeiras, depois da primeira fase, né, enfrenta o Universitário, vence por 4-0 no placar agregado, mas esse 4-0 é construído lá onde foi inclusive a decisão, né, no Monumental de Lima. E o Flamengo enfrenta o Internacional e vence o Internacional, vence bem por 3-0 no placar agregado, 2-0 lá no sul do Brasil, 1-0 no Rio de Janeiro. Ressalva, Internacional que nesse momento pode ser que esteja rebaixado. Inclusive vai entrar a campo depois da nossa Lutou gravação até contra o o São fim Paulo. contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas que pegou um grupo da morte, né? E conseguiu Sobreviver. E pra muitos, não sei se os senhores vão lembrar, na oportunidade contra o Flamengo era tido como até favorito, porque o Flamengo não vinha bem. O Flamengo não começou bem a Libertadores. Na minha avaliação não era, minha própria, tá? A minha avaliação, quem ramela nesse grupo do Inter é o Bahia. O Bahia tinha o melhor time do grupo. E ele fica pelo caminho com aquele tropeço com o Nacional do Uruguai em casa. Quando ele perde pro Nacional num jogo que se ele ganha ele estava classificado. E aí ele perde o Nacional, acaba perdendo pro Internacional fora e não avança. Acho que foi isso. Isso. O Inter ganhou do Bahia, né? No Beira-Rio. É um grupo fortíssimo, que tinha o Nacional de Medellín também. Enfim, é um grupo forte. E é impressionante como o Inter sempre começa favorito, né? Seja brasileiro ou temporada, né? Era o Inter do Roger Machado, que tava encantando todo mundo. Campeão gaúcho. Alan Patrick tem que ir pra seleção, aquele negócio todo. E aí, nesse contexto, é feito um sorteio. E o Bahia, com apoio do Grupo City, com muito investimento e um bom time. Eu acho que o Patinho Feira, o Nacional do Uruguai, que mesmo assim deu trabalho. Teve os mesmos 7 pontos que o Bahia. Sim. Não, o Bahia ele começa bem a Libertadores e derrapa. Ele teve a faca e o queijo na mão em 2 resultados. Ele não ganhou do Inter no grupo. Ele não ganha do Inter nem no Beira-Rio e não ganha do Inter nem na Fonte Nova, que era um confronto direto. E o Bahia era um time melhor, com mais condições que o Inter. Peça a peça, pô. E o trabalho, o trabalho do Campeonato Brasileiro diz, né? Claro, exatamente, né? Então, assim, o Bahia, quem pra mim se colocou numa esteira em que ele escorregou e caiu. E muitos vão se lembrar sobre o caso do papel picado, né? Sim. Lá no Beira-Rio. Atrasou o jogo. Não, que assim, tudo que nós temos de informação é que o papel picado era, obviamente, o pós-jogo, né? Caso o Internacional se classificasse e tal. Alguém soltou antes. E atrapalhou. Queimou a largada. Porque o torcedor do Internacional tinha criado um clima no Beira-Rio absurdo, inferno, tal, que não sei o quê, torcida apoiando, aquele clima maravilhoso. Eu acho que foi o DJ do Nós Vai Descer que soltou o papel picado. Puta, meu. Daí atrapalhou o clima, atrasou o jogo, o time entrou frio
Mais uma vez o Internacional, que perdeu lá pro Fluminense, né, naquela decisão, poderia ter sido o Internacional que poderia ter sido. Nessa, o Flamengo deu sorte nas oitavas, se ele pega alguém mais forte ali, ele cairia por conta do momento que vivia o Flamengo naquela oportunidade? Não sei. Eu acho que o Flamengo, ele é um time que na hora em que foi colocado à prova na Libertadores, ele pode não ter jogado o futebol mais brilhante da competição, mas ele soube sobreviver. Ele fez o que era necessário. Mas flertou. Ele foi copeiro. Com o Estudiantes, flertou. A gente já vai falar sobre as quartas, porque se o Palmeiras enfrenta, que pra muitos seria... Vamos lá, coloquem aí os primeiros colocados. Podia dar Palmeiras e Flamengo. E aí, em tese, se a gente pegar o histórico recente, não sei se o Palmeiras seguraria o Rojão, mesmo no momento... e era um momento de Palmeiras transição do Palmeiras. Mas vinha no viés de alta, né? Não, ele vinha no viés de preocupação. Isso, porque nas foi oitavas antes de final, da dupla, isso. Teve a Copa do Brasil e o Corinthians. O Palmeiras estava em xeque naquele momento. Palmeiras avança às quartas e enfrenta o River Plate. E todo mundo tá... Acabou, né? Palmeiras vai ter uma tarefa duríssima, uma tarefa difícil contra um gigante do continente. O Palmeiras vence os 2 jogos. E o jogo da volta é muito nervoso, né? Que o River Plate sai na frente. O Palmeiras construiu uma vantagem, amassou o River durante 70 minutos, se não me engano, na contagem corrente, né? Tomou um gol. Num erro do Palmeiras, tal, bola desviada, mata o Everton. E o River Plate volta vivo pra São Paulo. O Palmeiras consegue num 5-2 no placar agregado. No Palmeiras que tava ali impressionando todo mundo com a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. Naquele momento, o torcedor do Palmeiras ficou iludido com a possibilidade de realmente ser campeão. Tá crescendo no momento correto da temporada? Eu não coloco como iludido, porque o Palmeiras, o jogo que faz o Monumental de Nunes, foi um jogo com muito respeito. Um jogo pra você olhar e falar, nossa, o Palmeiras tá jogando um futebol de Libertadores. O Palmeiras, ele ainda assim teve alguns flertes com o perigo, mas aí também vai um pouco do mérito do próprio River Plate. Só que nesse jogo, o Palmeiras ainda tá com o Lucas Evangelista. E eu sempre trago aqui que um ponto-chave dessa queda de rendimento do Palmeiras, claro, atrelado à defasagem do elenco, atrelado a opções, a escolhas do Abel e até postura do time, mas até o jogo contra o River Plate, o Palmeiras ainda tinha Lucas Evangelista, e aí tem a estreia do Andreas Pereira, né, no time titular contra o River, e aí mostra um meio de campo que, na minha opinião, se mantém pelo menos o Lucas Evangelista no futebol que estava por restante da temporada, eu não vou cravar que o resultado seria diferente, mas pelo menos a postura nas 4 linhas poderia ter sido um pouquinho melhor. O Lucas Evangelista realmente foi um dos protagonistas do futebol que o Palmeiras não produziu depois. O Palmeiras sente realmente a falta dessa peça, ali que começa a desandar o meio de campo do Palmeiras? Então, ele sente a falta do Lucas Evangelista, primeiro pela queda de desempenho do Emiliano Martinez, que poderia ser o substituto, ou do Aníbal Moreno, para você colocar o Andrés como segundo volante. Mas se a gente pegar um recorte de alguns jogos pós a lesão do Lucas, que foi no jogo contra o Bahia, Campeonato Brasileiro, o Palmeiras perde, deu aquela polêmica do gramado, o Rogério Ceni falando que o Palmeiras era o time de chutão. Pior momento dele falar isso, né? Que o Palmeiras naquele momento era o time da troca de passes ainda. Exato. Né? Mas ele também teve uma antevisão do fato. O Palmeiras conseguiu fazer bons jogos. Ele conseguiu ter um certo encaixe. O coletivo estava funcionando bem. As entradas do Alan, enfim, o Flaco Lopes e o Vitor Roque estavam no momento iluminado. Enfim, o Palmeiras era um time que jogava um futebol mais leve, mais solto, mais coletivo, um futebol de afirmação. Então, é lógico que se a gente pegar o que aconteceu depois de tudo, a Vic vai falar com propriedade que a ausência do Lucas Evangelista matou o Palmeiras. Mas, ao mesmo tempo, o Palmeiras também se sabotou nessas possibilidades. Ele montou um elenco, deveria ter montado, para ter uma perda iminente do Lucas Evangelista. Tinham 2 opções na posição. E termina o ano improvisando o zagueiro. Então, será que realmente o Lucas Evangelista fez tanta falta? Ou o treinador e os jogadores que estavam à disposição não souberam ter a noção real da necessidade de crescer, de evoluir taticamente naquela ausência e manter o padrão da equipe? Esse jogo especificamente, aliás, esse confronto, né, tanto dentro e fora de casa, foi muito maduro, cara. Foi o que deu a gente fez esse jogo aqui pelo link
Verdade. E a gente eu tive a sensação, particularmente, que era uma temporada que o Palmeiras ia conquistar muita coisa. Porque o Palmeiras pegando 85 mil pessoas no Monumental, gritando. O time, obviamente, que não vinha tão bem, né? O time do River. Mas vinha com uma invencibilidade. É o Gadiardo, jogadores consagrados que estavam voltando. E o Palmeiras jogou muito bem no Monumental. Jogou bem no Allianz e aí foi muito bacana, né? E eu acho que, até falando em relação ao Evangelista, eu acho que quando você perde o Evangelista, você perde uma boa porcentagem do Andrés Pereira. Porque ele dava sustentação para o cara sair. O jogo do Andrés Pereira, logo depois, né? Logo que ele chega no Palmeiras contra o River lá, um pouco à frente e tal, mostra que ele tinha muita capacidade. Quando, na ausência do Evangelista, ele tem que voltar um pouquinho, tem essa função de recomposição, de marcação, o Palmeiras perde e o Andrés Pereira perde um pouco da capacidade e o que se repetiu ao longo da temporada. Mas, especificamente, esse confronto foi aquele clique que eu falei, olha, essa temporada o Palmeiras vai conquistar grandes coisas, sem contar que o lance de colocar, depois de muito tempo, né, o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Quando ele achou essa fórmula, e eu acho que depois desgasta, que aí ficou meio que manjado, mas quando ele tira esse coelho da cartola, o rendimento do time dispara, né? Eu acho que, assim, um momento do Palmeiras iludiu por um motivo muito claro. O Palmeiras apareceu com volume de jogo, que o Palmeiras até então não tinha. Não, a temporada era ruim. O Palmeiras não teve. Antes de ir para a Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras teve 2 duelos diretos contra Cruzeiro e contra Flamengo. O Palmeiras penou em ambos. O Palmeiras perdeu todos os jogos do Flamengo no ano. Que era onde ia fazer a grande gordura, né? É onde que o Palmeiras ia pro Mundial sossegadaço. Exatamente. Não, e aí tem o jogo contra o Cruzeiro, que o Palmeiras perde também no Campeonato Brasileiro ainda. Um amasso, um vareio. Em 5 minutos toma 2 gols que já deixa o Cruzeiro matar o jogo. Mas olhando especificamente, pós-mundial atrelado com a sequência da Libertadores, um exemplo eu vou pegar o confronto do Corinthians, né? Eu sei que a gente tá falando mais de Libertadores, mas pegando rapidamente, existe 2 paralelos do Palmeiras nos 4 confrontos contra o Corinthians. Na final do Paulista, é um Palmeiras muito aquém. É um Palmeiras que, principalmente no Allianz Parque, apresenta um futebol muito pobre. Lá em Itaquera, contribui ainda com a perda do pênalti do Rafael Veiga. Em contrapartida na Copa do Brasil, o Palmeiras ele faz um jogo firme na Itaquera, tem um gol anulado, tem defesa de pênalti do Everton, e no Allianz Parque ainda dá a entender até a expulsão do Aníbal que o Palmeiras dá jogo. Então, ali, eu falo isso porque, olhando para a questão Libertadores, o próprio confronto da Copa do Brasil contra o Corinthians já era um Palmeiras com uma postura um pouco diferente do que foi no início do ano. O Palmeiras, por exemplo, no confronto contra a Copa do Brasil, o Palmeiras ainda estava interessado em dar jogo, o Palmeiras já tinha um futebol ganhando forma, e aí é eliminado porque, não digo que é por conta disso, mas logicamente a expulsão do Aníbal Moreno, uma expulsão infantil, ela impacta muito o sistema de jogo do Palmeiras. Ela acaba com o jogo. Ela acaba com o jogo, mas o Palmeiras ele é eliminado de uma forma revoltante, mas ainda fica aquele sentido, pô, esse time tem como encaixar. E aí tem a chegada do Andréas, e aí tem um encaixe correto do Palmeiras, que é o suficiente para uma alavancagem do Brasileiro e principalmente para a Libertadores da América. Que aí entra o confronto contra o River Plate, que aí você já vê um Palmeiras com mais forma, num momento mais específico. E aí dá a entender que o Palmeiras ia pegar todas as fichas, aproveitar que caiu na Copa do Brasil e reservar elas para a Libertadores. Continuando, aí que mora a minha grande questão em relação à grande final. Porque o Flamengo, no outro lado da chave, enfrenta o Estudiantes de La Plata. E tem uma expulsão que até hoje é muito reclamada, a Conmebol aceitou a reclamação do Flamengo no Gonçalo Plata dentro do Maracanã. Sim. O Flamengo vence por 2-1 o jogo, vai pra Argentina, perde por 1-0 numa falha bizarra do Rossi. A decisão vai, e só não perdeu demais, por sorte. Sim. Né? Inclusive o Estudiantes faz 2-0, o segundo gol. Até pela fragilidade também técnica do Estudiantes. Sim. Nos pênaltis, o Flamengo consegue a vaga na grande decisão, na grande semifinal. Vence por 4-2 a decisão por pênaltis, com o Rossi, que foi mal no jogo, brilhando na decisão. Ali,
morava uma preocupação absurda pra mim. Eu tinha total certeza que esse time do Flamengo não conseguiria chegar na grande final, Torto. Na verdade é o seguinte, o Flamengo, aí é que volta, é igual a fase de grupo, né? Joga o suficiente pra poder chegar. Obviamente, Libertadores é isso, né, mano? Libertadores é esse clima. Eu falei do clima que o Palmeiras pegou no Monumental, você jogar contra o Estudiantes, é como depois a gente vai falar com o Racing, né? Duelo cilindro e tudo mais, são cenários, assim, terríveis, né? São cenários terríveis para quem quer chegar, passar de fase. A Libertadores, ela te proporciona isso. Só que o Flamengo... Copa, né? É Copa, só que o Flamengo já começou a mostrar o quê? Um poder de superação. Então, durante a temporada, o Flamengo teve os jogos que ele deu show, que ele goleou, que ele foi não sei o quê, mas quando precisou ser cascudo, e isso é muito importante, inclusive na conquista que a gente vai falar, ele conseguiu. E contra o Estudiantes é isso, né? O Rossi falhando, depois salvando, e aí o Flamengo começou a criar a casca, né? E aí foi chegando. E é um momento que o Flamengo também começa a apresentar oscilação também no Campeonato Brasileiro. E aí o torcedor do Palmeiras olha e fala, pô, acho que dá. Exatamente, né? Um Flamengo que tem uma queda de rendimento. Inclusive um Flamengo que a gente observa que não apresentava um futebol convincente. Ainda não tinha encaixe de algumas peças. Teve um período que o Pulgar ficou machucado, que se expôs mais o meio de campo do Flamengo. Teve também eu não vou dizer a queda de rendimento, mas o Samuel Lino que não correspondia à expectativa que tinha quando ele foi contratado. Então era um Flamengo um pouco mais estável, né? Perde pontos pro Fortaleza, perde pontos para o Bahia. E aí, nessa queda aí do Flamengo, o Palmeiras, num momento melhor, falando do futebol jogado, aí já cria a expectativa que o Palmeiras ganhe o favoritismo pelo Brasileiro e pela Libertadores, porque você não espera. Porque assim, uma coisa rápida, o Flamengo em toda a Libertadores, até as que foram que venceu, sempre voava muito. Era passando de fase, jogando muita bola. E é diferente essa imagem de um Flamengo copeiro. É um Flamengo mais instável defensivamente e com um pouquinho menos de magia no seu campo ofensivo. Então isso dá a entender, a impressão que eu tinha era que era um Flamengo não confiável, mas pelo contrário, é um Flamengo ainda mais confiável porque é um Flamengo que cria uma casca de copeiro que é necessário para Libertadores. Pensando de modo óbvio, Facincani, e pelo amor de Deus, dadas as devidas proporções, é o futebol que o Atlético de Madrid produz na Espanha. E o Felipe Luiz é um cara que aprendeu na observação com o Simeone de fazer um time combativo, não que vai golear toda a rodada, que não vai fazer 5-0, que não vai ser mágico como aquele Flamengo do Jorge Jesus, mas que vai ser confiável. E ele se tornou um time confiável dentro da Libertadores aos soluços, aos solavancos. Essa partida deixou o torcedor do Palmeiras até meio que tipo, pô, os caras não estão com essa bola toda. Mas aí que tá, eu acho que esse jogo do Estudiantes, ele foi o jogo crucial para mostrar que o elenco do Flamengo, ele criou essa característica que você brincou, copeira, segura, de pensar, tivemos tudo a perder e no final saímos vencedores. Então alguma coisa se desenha, existe uma aura, existe um trabalho, existe uma experiência para esse time. O lance da superação, né? Dessa superação, para mostrar que, no mínimo, ele tinha a capacidade para ir para a decisão. É lógico que enfrentar o melhor argentino em termos de futebol da temporada, que é o Racing, na minha visão, seria uma missão complicada, mas esse Flamengo já estava mais preparado para esse sofrimento. O Flamengo fez uma campanha muito parecida com o que recentemente tem sido a característica do Palmeiras dentro dessa própria Libertadores, né? Um time mais aguerrido, um time mais seguro, um time mais cauteloso, mais combativo, mas que no final das contas consegue o resultado. Não se empolgou dentro da competição, mas ao mesmo tempo ele batalhou pelo que aconteceu em campo. E naturalmente, quando você vai criando esse tipo de confiança, é um acerto na reta decisiva que vai te fazer chegar preparado psicologicamente melhor que qualquer rival.
E nessa, chegamos na semifinal. E aí o torcedor do Palmeiras pode colocar Você pode olhar com dois olhares, dois prismas, né? Essa semifinal entre Palmeiras e a LDU. Palmeiras vai na altitude, Palmeiras não se encontra, o Palmeiras fica nas cordas e a LDU 2, 3. A LDU que deu 1, 2, 3 no placar agregado contra o São Paulo. Inclusive a LDU que venceu no Morumbi. Sim. Né? E que eliminou o Botafogo também, né? Eliminou o Botafogo Vale lembrar anteriormente. pela trajetória da LDU. São Paulo que perdeu da LDU lá, jogando melhor do que atuou Exato. no Morumbi, e tinha a chance, e teve ao longo do jogo de empatar, de virar. O São Paulo foi muito mal nessa questão mental que eu falei, de você ter bons jogadores para decidir um mata-mata de Libertadores. A LDU que foi surpreendente, né? A LDU ela teve um caminho muito difícil, abrindo um parênteses aí pro time da LDU. A LDU caiu, a gente já falou, no grupo do Flamengo e se classifica em primeiro. Depois ela encara o atual campeão da Libertadores por todos os problemas que teve nessa temporada, que foi o Botafogo. Ela passa do Botafogo sempre prevalecendo a altitude de Quito, mas também é um time bem arrumado, um técnico desacreditado, principalmente aqui no cenário brasileiro, Thiago Nunes. Aí ela vai encarar o São Paulo também, com histórico de Libertadores e tudo mais e tal. Ganha do São Paulo, ganha as 2 partidas do São Paulo e aí vai encarar o Palmeiras. Então aquela LDU que era o seguinte: Palmeiras é favorito, mas olha o que eles já fizeram, olha o caminho que eles já trilharam. Aí aquele jogo em Quito, desastroso pro Palmeiras, e a LDU aproveita, faz 3 gols, até teve outras oportunidades, e aí virou o lance da noite mágica, do superar o impossível, né? Que aí, rapidinho, Diga. esse jogo da LDU foi onde deu o primeiro indício. Porque eu sempre dizia muito do Kelvin que era um bom jogador no apoio, mas que faltava um jogo teste defensivamente. E é em Quito que você percebe as lacunas defensivas que o Kelvin apresentava. Porque é justamente pelo lado dele que a LDU consegue encontrar inúmeras oportunidades ofensivas. E nessa, meus amiguinhos, o Palmeiras... Eu gostei uma vez de uma argumentação que o Ricardo Martins estava discutindo. Eu falei, não dá pro Palmeiras virar. Não dá, pô. É impossível o Palmeiras virar. Fazer 3 gols, até acho que pode ser que consiga. Mas virar 4-0... A ideia era 3 gols e vamos pro pênalti. Ele falou, se tem um time que no Brasil pode fazer isso, esse time é o Palmeiras. Por tudo que o Palmeiras já construiu de futebol na história recente. E o Palmeiras foi lá e fez. Né? Aquela história, 90 minutos de futebol, parafraseando o que falam lá na Espanha, né? 90 minutos de futebol dentro do Allianz Parque é muita coisa. Foi muita coisa mesmo. O Palmeiras conseguiu... Muito tempo, né? 90 minutos é muito tempo. O Palmeiras fez 2 gols no primeiro tempo e virou na segunda etapa. Muito por conta de um cara chamado Rafael Veiga, que veio do banco de reservas, que na primeira batida na bola, com uma falta que quase marca o 3º gol do Palmeiras, ele se joga e traz todo aquele protagonismo que ele tem junto com o time. Depois, apesar do resultado negativo no primeiro jogo, conseguir virar essa partida no jogo da volta, transformou o Palmeiras em favorito pro título? Lembrando o seguinte, o planejamento para esse jogo foi o Palmeiras se colocar a campo sem nenhuma preocupação defensiva e buscar o resultado. A escalação já dizia isso, né? O Maurício, Andréas, Alan, Sousa, Flaco Lopes e o Vitor Roque. E o Fux fazendo a lateral direita, com o Gomes, com o Murilo e o Piquerez. Ou seja, o Palmeiras, ele abriu mão taticamente, né? Aquele cuidado que o Abel tem, estudar o adversário, nada disso. Ele falou o seguinte, eu vou pro pau e vamos lá. E foi o que aconteceu. O Palmeiras, ele jogou sem responsabilidade. Ele tava fora, é o que você falou. Você toma 0-3 numa semifinal, você tá fora. O que você tem que fazer é o que eu coloquei de metáfora, né? Que alguns burros acéfalos não entenderam, né? Mas que a metáfora você tem que dar um golpe na final. Você tem que dar um golpe, porque assim, o time faz 1-0, tem jogo. 2-0, tem jogo, toma cuidado, placar ótimo. 3-0, velho, são raros exemplos no futebol. Na Libertadores nunca tinha acontecido um 0-3 sair
com o inverso no jogo de volta. Então, você tá fora. Moralmente, você tá fora. O que você precisa fazer, eu preciso entrar em campo e dar um golpe nesse treco, preciso arrancar a LDU da final e tal. A LDU veio aqui pra passear. Ela veio aqui pra 90 minutos, não tomar gol, ou então tomar o suficiente de gols pra, dentro dessa gordura, carimbar o passaporte pra Lima. Então, não tem estudo pra esse jogo. Se você estuda um jogo desse, se você fica pensando taticamente que o meu movimento nesse jogo tal, você não vai jogar, você vai travar, você vai ter a sua mente com todos os aspectos que não vão te fazer gerar, às vezes, uma criatividade, uma inventividade, você vai perder. É o que revelam os bastidores da virada contra o Botafogo, né? Quando o Palmeiras sai o primeiro tempo perdendo por 3-0, que é a virada época de 2023, o Abel fala, eu não falei nada. Só falei, ó, pior que tá, já não fica. Então vai lá e só dá o máximo. E aí o time tem essa reação. E aí é uma postura semelhante com a LDU, logicamente. Peso de jogo diferente, situação diferente, mata-mata, Allianz Parque. Pressão diferente. Uma pressão diferente. Em 90 minutos, né? Porque o Palmeiras virou E eu acho, 45. Aí que tá, né? Agora, avaliando, depois porque quando o Palmeiras termina o 4-0, com aquele desabafo, choradeira, aquela coisa toda, você fala, bom, beleza, mentalmente esse time aprendeu a competir, mentalmente foi a resposta na hora mais correta, à beira da decisão, falta um mês, o elenco deu a resposta, todo mundo que entrou bem, bom, aconteceu. Todo mundo encontrou a sinergia. Mas, vendo que foi o derretimento do Palmeiras na temporada, pra mim aquela noite, ela criou um salto alto no Palmeiras. Um tipo, vou ganhar quando eu quero, né? O impossível... Uma falsa ilusão. Foi um clima tão de final, é um clima tipo somos, né? Não, a gente conseguiu. É a idiotice do time da virada. Esse mantra, ele é só meu. Só eu viro o jogo. Só eu transformo o impossível no possível. Só eu sou o time do pacto. E aquela coisa nada toda. Se eu passei por isso, eu supero qualquer coisa. Então, gerou uma autoconfiança que me lembrou exatamente dentro de uma Libertadores o ano 2000. Quando o Palmeiras faz que nem era impossível, mas era muito difícil. Era um duelo gigante. Quando ele elimina o Corinthians na semifinal, o Super Corinthians. O Palmeiras tinha um time muito bom, inclusive bem melhor do que esse. A gente trata aquele Palmeiras de 2000 uma porcaria, não era. Era um timaço também, só que o Corinthians era um meio campo fantástico, um ataque melhor ainda. Mas ele tira o Corinthians, pênalti do Marcelinho, ele foi pra final com o Boca assim, ó. Já é. Ganhamos. O que eu fiz nessa semifinal, nada me tira esse título. E da mesma forma foi o que aconteceu contra a LDU. Nada me tira esse título, porque independentemente do Flamengo ter passado ou não, foi como eu passei e já era. Deus está do meu lado. E o Palmeiras subestimou a final da Libertadores. E subestimou a sua própria capacidade, porque o reflexo dos próximos jogos, de Campeonato Brasileiro e tudo mais, foi de assim, eu sou o time da virada, eu sou o time do impossível, e, meu irmão, pode vir quem for, que eu sou o Palmeiras, o ano acabou. E realmente o ano acabou. Eu acho Só que acabou da forma essa inversa. sensação eu tive mais presente no Campeonato Brasileiro do que na final da Libertadores. Depois que o Palmeiras vira contra É que a final da Libertadores já tava tudo o time com todo era digno diferente. respeito, cagado, e o Palmeiras rolou em cima. Exatamente. É isso. Mas contra o Mirassol, contra a Vitória, contra a Fluminense, o Palmeiras entrou naquela história, até contra o Santos, que o Santos e o Palmeiras estavam muito mexido, né? Pô, eu vou resolver a hora que eu quiser. É isso. Eu vou apertar o botão do play no jogo e eu vou fazer a hora que eu quiser, irmão. O problema é que futebol não é assim. Futebol não se decide Não, assim. jamais. Você tem que ser respeitoso com o seu jogo, com o jogo do adversário. Você não consegue fazer previsão 100% de certeza em nenhum dos casos. Você pode ser o Real Madrid. O próprio Real Madrid passou por isso. Foi uma noite tão mágica que a magia fez o futebol sumir, né? Porque depois desse lance da LDU, o que a gente viu foi uma derrocada, né? O time pulverizou, gente. Primeiro ele tinha uma frente no Brasileiro, ele perde essa frente, depois ele não consegue retomar a liderança, aí depois tem a final da Libertadores que a gente vai falar que tudo pro Palmeiras. Olha, não, a gente perdeu o Brasileiro, mas o nosso foco é aqui, ó. É aqui o foco.
E aí foi, enfim, foi ladeira abaixo. Né? Mas aí, pra mim, olhando pelo lado do Flamengo, também fez uma partida dificílima contra o Racing. Dificílima. Venceu aqui por 1-0. Sustentou o 0-0 na Argentina, tendo um jogador expulso no finalzinho, que foi o Gonçalo Plata, inclusive uma expulsão burra. Uma expulsão, assim, que desafia a lógica e desafia o bom senso. Sim. Foi bem... Mas o Flamengo passou. Mas um mês separavam Flamengo e Palmeiras da grande decisão. E o Flamengo... Mas aí que tá, Enel. Aí foi o outro lado que muita gente não considerou. Aliás, as pessoas só consideraram a vitória, a noite mágica do Palmeiras e esqueceram desse outro lado. Tá? O Flamengo, ele teve um jogo chato no Rio de Janeiro contra o Racing. Chato. Mas não foi um jogo que você olhava e falava assim, bom, o Racing vai ganhar o jogo. Não, era um jogo... Você vê que o Flamengo tava se enrolando nas próprias pernas e achou aquele gol lá. Na Argentina, o Flamengo deu uma aula de Libertadores. Ele não travou o jogo. Sofreu contra o Racing. Ele teve um lance no segundo tempo, que o Rossi faz uma defesa e já quando o Racing tava naquele modo Palmeiras. Parecia que ele tinha o controle do jogo, né? Pumba, meu boi. Porque o Racing e o Palmeiras, em um mês, fizeram as mesmas partidas contra o Flamengo. Com a diferença que o Racing acertou o alvo. Pumba, meu boi. Bola pra área. Todo mundo lá e vê o que acontece. E o primeiro tempo do Flamengo contra o Racing foi uma aula de Libertadores. Ele mandou no jogo. A torcida do Flamengo calou a torcida do Racing. O que é um negócio quase que impossível de acontecer. Aquele cilindro, tá louco. Ficaram em silêncio, eles gastaram tudo na festa. O recebimento, que foi lindo. Porque tem uns caras que, nossa, porque o meu Racing, não sei o quê. Tem uns caras que babam pelo Racing. Não, nada. A torcida do Racing foi humilhada pela torcida do Flamengo. Uma festa que não serviu pra nada. Tanto é que não serviu que eles gastaram toda a voz antes do jogo. E na hora que começou a partida que precisava de pressão de torcida, eles ficaram mudinhos. E o Flamengo pimba. E só não fez 1-0 também porque, sei lá, teve dó. E no Eu segundo esperava mais do Racing, viu? Pela Libertadores. Eu também. Aí vão Pela falar de Sul-Americana retrospecto, também, né? pela Sul-Americana, era o atual campeão, pelo retrospecto. Eu fiquei um pouco decepcionado do Racing contra o Flamengo. Sim, jogou nada. E aí o segundo tempo, aquela vergonha. Aí o Plata ainda tentou trazer o Racing porque o Racing tava mortinho no jogo. O Plata tentou trazer o Racing e o Flamengo sobrevivendo. Tanto é que ele ainda tem umas 2 estocadas no segundo tempo pra matar o jogo e não consegue matar. E no fim das contas saiu com 0-0. Então, Jogo maduro do Flamengo, né? o recado foi o seguinte. Palmeiras, você tá indo pra final com a virada, com a noite mágica, lindo, maravilhoso. Eu também tô indo pra uma final super maduro e preparado. Eu segurei o Racing, sem sustos. Meu irmão, 0-0, o placar não foi condizente com a atuação do Flamengo e mentalmente. O Flamengo ter vencido os 2 jogos até com uma certa tranquilidade. Então, o Flamengo também ele deu um recado pro Palmeiras, só que ele não prestou atenção. De que ele segurou o Racing na Argentina, calou a torcida, não teve pressão, ou seja, barulho não faria diferença, ambiente externo, essa mídia, não faria diferença para o psicológico do Flamengo. Pela própria característica do elenco do Flamengo, né? E assim, a gente, o erro do Palmeiras, talvez, tenha sido vangloriar muito bem uma virada que só ocorreu devido à própria incompetência do Palmeiras. Exato. Se não fosse a incompetência do Palmeiras ter andado em campo contra a LDU, que tecnicamente é bem mais, bem inferior à equipe do Palmeiras, não teria existido essa noite Eles mágica. vão fazer 4 porque tomou 3, né? Mas Exatamente. eu não acho E aí- que o Palmeiras tenha andado em campo. Não, e aí, O Palmeiras entrou mal escalado Não, contra mas o deixa Racing, só- contra o LDU. só pegar um comparativo, rapidamente, com uma outra decisão de Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, que foi 2021. 2021, Palmeiras passa graças ao regulamento, por causa do gol qualificado que ainda existia. O Palmeiras ele empata 0-0 e empata 1-1 lá em Minas Gerais. O Palmeiras, inclusive, que não faz também a melhor campanha, inclusive decide fora de casa, e passa graças ao regulamento. Se fossem as regras atuais, teria ido pros pênaltis. E ali era um jogo duro contra o Atlético Mineiro, que pra mim era o melhor time do país naquela época, né? Enquanto o Flamengo passa de forma, entre aspas, tranquilo contra o Barcelona de Guayaquil, mas
com o Diego Alves fazendo grandes defesas que mostrava lacunas defensivas do Flamengo. Então, o balanço Que era que o eu Flamengo digo... do Renato. Que era o Flamengo de Renato Gaúcho. Então, o balanço que eu quero dizer chegar nisso é que o quê? A própria trajetória do Palmeiras, ela superestimou uma classificação que era pra ter ocorrido de uma forma tranquila. Exato. Não é porque o Palmeiras... Nossa, claro que tem todo o sabor de virada por conta de todo o roteiro, né, da classificação, então isso cria Sim. uma... Nossa, passou, olha a virada. Mas isso também mostra que pegou um adversário que era pra ter passado de forma tranquila até a final. Porque o Palmeiras pega uma LDU muito abaixo, pega um River, com todo o respeito ao River Plate, mas é um River Plate bem inferior até dos outros anos, que é um River Plate que cada vez mais evidencia uma queda de rendimento. E contra a LDU, a gente falou do São Paulo jogou mais lá em Quito do que o Palmeiras jogou. E isso é inaceitável. Não tem como um time da estrutura do Palmeiras ter jogado tão mal na altitude como jogou. Então isso mostrou que um time sabia o que estava fazendo no seu caminho, sabia como jogar uma Libertadores, e contra o outro time já estava flertando com o perigo. Bom, nessa, chegamos na grande decisão. Chegamos na grande final. Um mês. Veja só vocês, gente. Futebol brasileiro é uma coisa Futebol é uma coisa maravilhosa. Porque em um mês, tudo virou ao contrário. O Palmeiras era líder do campeonato. O Palmeiras era tido como muitos como favorito para a grande decisão. E agora a gente olhar, é fácil também ver depois todos os resultados, né? O Palmeiras desmorona, oscila quando não pode oscilar no campeonato. E isso impacta diretamente na grande decisão. Por que impacta diretamente na grande decisão? Uma coisa é você chegar vivo Você lutou pelas duas competições, chegou vivo em ambas. Agora, a única saída é a grande decisão. Você não pode perder. O Palmeiras não poderia perder. Era a salvação na temporada. E o Palmeiras passa a grande decisão sem finalizar uma vez no gol do Flamengo. E o Flamengo se sagra tetracampeão. É a coroação, é a tradução certa de um planejamento, de saber jogar a final. O que explica esse um mês de Palmeiras e Flamengo até a grande final? Bagagem de elenco, postura do treinador, o momento decisivo em que o Flamengo teve a cabeça no lugar para não se desmanchar psicologicamente com um ou outro tropeço no Campeonato Brasileiro, que pudesse impactar nessa preparação para a Libertadores. E isso teve um peso significativo. Claro que muita gente vai colocar, mas a arbitragem, mas a história do Bruno Henrique fortaleceu muito o elenco do Flamengo no STJD. O pessoal se uniu, né? Foi bizarro, foi um negócio cretino, foi asqueroso a postura do STJD, os caras que julgaram, enfim, promotor com a cabeça do Flamengo, foi uma vergonha, uma coisa vergonhosa, mas aconteceu. Mas mesmo diante de todos esses episódios lamentáveis, isso não isenta também o Palmeiras, que teve ajuda em clássico contra o São Paulo na vitória por 3-2. E aí o argumento do palmeirense era, tá bom, beleza, o pênalti lá, mas o São Paulo também não podia ter tomado 3 gols em 15 minutos. É verdade. É o mesmo argumento que tem que valer pro Palmeiras. O Palmeiras foi prejudicado contra o Flamengo, você pode achar contra o Cruzeiro. Ok. Foi prejudicado bastante. Mas o Palmeiras não poderia ter derretido como derreteu. Não. Eu acho Nada justifica isso. Eu acho que, assim, entre as semifinais e a final do Palmeiras contra o Flamengo, o que foi determinante é o rendimento dos dois no Campeonato Brasileiro. Porque Sim. o Palmeiras aí vem no viés de baixa e o Flamengo reencontra o futebol, retoma a liderança do campeonato, vence o jogo contra o próprio Palmeiras e aí ele chega muito mais fortalecido. Esse ato entre a semifinal e a final fez muito bem pro Flamengo e acabou fazendo muito mal pro Palmeiras. Sim, é isso. Então, essa junção desses fatores, elas culminaram com o Palmeiras apenas, em vez de ter o jogo para mudar o fato, para repetir e piorar e corroborar que essa história de que aquele que chega no pior momento ganha uma decisão, fosse por água abaixo. É o que eu falava nos programas aqui na época. Gente, não caio nessa falácia de que a minha má fase garante o meu título na final. Em 95% dos casos no futebol,
o melhor, o que chega bem, o que chega embalado, o que tem confiança, vai ganhar o jogo. O melhor ganha, entendeu? O pior, ele perde. Mas são acasos do futebol. Gente, vamos trabalhar. Melhor ganhar é exceção, não é a regra. Se a gente trabalha com a grande competição do futebol mundial, a Champions League, quando que o pior ganhou? O próprio Mundial de Clubes. Quantas vezes um time sul-americano conseguiu vencer? Exato. Esse Mundial mesmo, a Copa do Mundo de Clubes, ok, o Chelsea foi uma exceção. Ter vencido o Paris Saint-Germain, que era... mas o Chelsea tá longe de ser uma equipe ruim, Exato, né? Exato. Tá longe de ser uma equipe Demonstrou ruim. isso agora na temporada Inclusive, Premier League. se reforçou da dentro Champions. do Mundial. Verdade, Dentro do Mundial. João Pedro. Ele trouxe o João Pedro. A gente vai pegar o quê? Quais acasos recentes na final da Champions League? Eu vou lembrar rapidamente aqui em 2005 do Liverpool ganhar do Milan. Tomando 3-0 no primeiro tempo, empatando 3-3 para ganhar nos pênaltis. Beijo, Rafa Benítez. Teve a noite mágica dele, né? De Istambul. Dali pra frente, quantas decisões nós tivemos o improvável acontecer? Raríssimas. Na Europa não tem isso. E aqui na América do Sul também não. O ano passado o Botafogo era melhor, ganhou do Galo. Em 2023 o Fluminense era melhor que o Boca, ganhou. Em 22 o Flamengo era melhor que o Atlético Paranaense, ganhou. Sofreu, mas ganhou. Em 21, Palmeiras e Flamengo, o Flamengo tinha uma certa vantagem aqui, mas o Palmeiras era um grande time, foi lá e ganhou. Em 20, o Palmeiras era melhor que o Santos, ganhou. Em 19, o Flamengo era melhor que o River, a forma como foi montado era melhor, ganhou. Mas ele ganhou virando, mas ganhou, melhor ganhou. Em 18, o River era melhor e ganhou, e assim sucessivamente. Sabe? Então para com essa história de que, porque chegou, é um mau momento e tal. Isso aí é uma brincadeira que nós, aqui do outro lado, jornalistas, a gente tenta trazer pra vocês como argumentos. Olha, a coincidência é que em 20, 21, 19, o Palmeiras não tava bem, não tava legal, e ele foi lá e ganhou a final. Mas são cenários. Isso não quer dizer que vai acontecer de novo. Se você chega e não aproveita e se prepara, você perde o jogo. E o Palmeiras, ele simplesmente conseguiu fazer uma das piores partidas de sua história. E não só da Libertadores, da história do clube, onde ele passou em branco, nem arremates a gol. Gente, pra gente finalizar a nossa conversa... Olha lá a Vic tocar aí também, que eu tomei o discurso de já estamos quase no estouro do relógio. Então vamos. Como que a gente resume essa disputa entre cariocas e paulistas dentro da Copa Libertadores? Botafogo, agora, Flamengo, né? Botafogo, Fluminense e Flamengo. O último campeão paulista a representar o estado de São Paulo foi o Palmeiras daquelas duas vezes. O estado de São Paulo tá desaprendendo a jogar Libertadores? Os times que estão aqui em São Paulo desaprenderam a jogar Libertadores mesmo? Onde ficou o São Paulo? Caiu nas quartas contra a LDU. Tudo bem que o Botafogo caiu uma fase antes, mas caiu quase no mesmo cenário. O Corinthians não conseguiu avançar a fase de grupos, parou na pré-Libertadores. Existe uma dificuldade para enfrentar como deve ser enfrentada uma Copa Libertadores? Eu acho que é um caso muito individual de cada time, né? Um exemplo, o Botafogo. O Botafogo, ele subiu nos holofotes graças à SAF. E o futebol paulista por que não vira SAF? Simplesmente porque os clubes paulistas, com todo respeito ao Botafogo, têm um valor de mercado muito superior. Então não é qualquer SAF que chega. E aí, sem a contribuição da SAF, é muito difícil você pegar um São Paulo endividado e montar um time forte. E olha que ainda assim o São Paulo chega numa Libertadores, chega no mata-mata, passa na fase de grupos. Olhando especificamente o Fluminense, eu não vou falar que o Fluminense foi um acaso, mas foi um caminho que teve um trajeto interessante e que tem um time aí mais saudável. Não é SAF, mas tem um time mais saudável, por exemplo, que um Santos da vida, que também é queda livre, afundado em dívidas. E é um time também sem categoria de base. Por exemplo, o Fluminense é um time que tem hoje uma categoria de base mais estruturada. Ainda assim tem as suas lacunas, mas comparado, por exemplo, ao que o Santos era no passado, hoje o Santos não está conseguindo fazer grandes revelações e o Fluminense vira e mexe, aparece um bom nome por aí. O Botafogo tem o investimento da SAF. Nenhum time paulista ainda conseguiu se abrir para a SAF. Repito, grande, né? Há uma resistência interna e há também um valor de mercado muito superior.
Hoje um São Paulo, mesmo endividado, vale muito mais que o Botafogo pra você comprar uma SAF. Então é um caminho mais assim, dificultado. existe uma boa vontade do Botafogo em se tornar SAF também. Exato, Que o e São é que eu Paulo falo, não. há uma resistência aos clubes paulistas. Você chega no São Paulino, até o Corinthians, ou agora que o corintiano amadurece um pouco mais a ideia, mas ainda há uma grande resistência. E também há um grande valor de mercado, é um investimento muito maior do que você investir em um Botafogo e um Fluminense. Então acaba que nessa trajetória, os clubes paulistas ficam realmente mais limitados, ficam com times mais comprometidos, e aí o time carioca, eu não vou dizer todos os times cariocas, porque Exceto o Vasco. o Fluminense ganhou a Libertadores, mas no ano seguinte já lutou contra o rebaixamento. Um Botafogo não foi nada perigoso no ano seguinte que ganhou a Libertadores. O único que mantém os holofotes mesmo, porque aí é um time estruturado, com dinheiro, né, com uma torcida imensa e que consegue manter um valor de mercado em um alto nível, é o Flamengo. É isso, Torto. Na verdade são 3 realidades distintas, né? O Flamengo é a continuidade de um grande projeto. Aliás, Flamengo e Palmeiras devem disputar o protagonismo, se tudo continuar correndo como está, nas próximas temporadas. O Botafogo foi um doping Próximos financeiro. 5, 6, O Botafogo foi um doping financeiro que a gente entendeu, e esse ano já teve uma derrocada, enfim, aquele efeito John Textor. E o Fluminense foi uma exceção de um trabalho do Diniz que se encaixou com jogadores jovens e muito experientes. É muito difícil você juntar tanto veterano e dar certo, e tanto que culminou depois, a gente viu nesse ano aqui, o Fluminense também se destacando no Mundial, também como exceção, também foi como o Patinho fez, indo diante. Então são 3 realidades distintas, mas o fato é que já há 3 anos o Rio de Janeiro, que estava como coadjuvante, você via Palmeiras, você vê São Paulo disputando esse protagonismo, o Corinthians só em um momento, mas enfim, e os times cariocas ficando para trás. Hoje, tirando o Vasco, eles são os últimos, né, os últimos ganhadores da Libertadores. Eu quero parafrasear um amigo e pedir pro... Cadê o Pedro Pimenta aí? Pedrão, cadê o Pedro? Vem cá. Anote o time code desta frase que eu vou citar agora, porque se ela não passar no nosso crivo, na nossa censura, se ela não passar, você corta essa frase e aí você edita o programa e segue, que eu vou fazer a frase bonitinha. Eu acho que você vai provocar o nosso diretor. Não, ao contrário. É que eu quero parafrasear um amigo que trabalhou com o nosso diretor e que gerou vários problemas a ele por algumas sinceridades. Ele falou uma vez que time vencedor de Libertadores, campeão, cascudo, e isso é o retrato de Flamengo, Botafogo e Fluminense nas características dos elencos que foram formados. Esses elencos foram formados por puta véias. Ele não Que passou na censura, espirituoso. tocou o telefone ali, que acho que não Espirituoso. passou. Que belo, Ou que seja, bela frase pra gente fechar o ano. Esses times foram formados pelas putas véias. Ou seja, o que é isso? Jogador... É o Cara, eu não bandido, esperava isso, no bom cara. sentido. Esses times foram formados por jogadores experientes, tá aí o ponto de corte. Por jogadores que foram campeões por onde passaram. Jogadores que ganharam taças sim. imponentes. Jogadores que exalam títulos. Não é que eles fedem título. Quando você fede alguma coisa, é porque você tá espantando. Ao contrário. É um Fluminense quando traz Felipe Melo, quando tinha lá Marcelo, quando tinha o Herman Campos Artilharia e Fábio. Enfim, o Flamengo com o time que teve entre 22 e agora 25, cheio de jogador campeão. O Botafogo que teve 2 jovens muito diferentes, mas extremamente talentosos, o Luiz Henrique e o Almada, mas que também trouxe Alex Telles, que tinha a rodagem do volante do Alan. E, enfim, o Alexander Barbosa, que chegou com muita imponência. Faltava aqueles caras... Alexander Barbosa chegou com a bola toda. Alguns Exato. entendedores entenderão. Então, quando você forma elencos com essa mescla, sem medo da idade, você vai fazer com que o seu elenco no preparo final, nesse ajuste final, vença uma Libertadores. E o Palmeiras, como o próprio técnico diz, ele jogou com inexperiência e irreverência.
Ou seja, ele foi um time sem alma, sem brio, sem equilíbrio psicológico. Só que eu não vi nenhuma irreverência nesse Palmeiras, pelo menos na final. Não te fez rir? Ele fez rir pra chorar. Rir pra não chorar. Porque a irreverência do Palmeiras na final da Libertadores foi como você é um show de stand-up com o Fred Krueger. Pita o árbitro! Maravilhoso! Fim de papo na edição de análise da Libertadores. Valeu demais, Dick. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Feliz ano novo. Tamo junto, 2026 promete mais. Valeu demais, Felipe Pacincani. Tamo junto, meu parceiro. Se não passar na censura, já sabem que tem um ponto de corte aí. Cara, que maravilha, hein? É isso, mas Você é já o time pensou em diferente. tatuar putas velhas no seu cóccix, Não, meu caro não. Renato Tortorelli? Não faça isso, não faça isso. Olha, vou falar pra você, já pensei e fiz, hein? Ah, é? É, exatamente. Agora um grande abraço a Tem todo foto na mundo. internet, Renato Esse Tortorelli? programa especial de Libertadores é nóis. Vamos que vamos, Link Sport Clube. Muito obrigado a você do outro lado do aparelho. Já deixou o like, né? Já se inscreveu, já compartilhou também o nosso link. Obrigado, gente. Voltamos numa próxima Link Sport Clube, o canal dos campeões. Ele mandou essa.